No ano, aqui a primeira parte, né, vamos fazer em duas partes a explicação desse conteúdo para não ficar um vídeo muito longo e também não ser muito chato para vocês, né, porque acaba se alongando e pela tendência natural é a gente acabar esquecendo o que viu no início. Então a gente vai fazer um videozinho mais curto em duas partes, tá? Começamos o capítulo Movimentos Sociais, capítulo 8 do livro Sociologia, tá? Movimentos sociais é um movimento característico do mundo todo, não é só brasileiro. Então, encontramos eles em várias partes do mundo e de formas diferentes, tá? Para começar, primeiramente, o direito de manifestação é assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 16º, né? Só para continuar. E nos últimos anos, muitas pessoas saíram às ruas lutando pelos seus direitos e colocando o conceito de movimento social em pauta. Então, o direito de manifestação, de você reclamar de algo que está errado, de algo que está precisando, a favor ou contra o governo, defendendo ou criticando uma situação, porque não necessita ser questões só de governo. Pode ser de empresas, pode ser qualquer outra coisa, de um buraco na rua. Isso depende muito da situação em que tu resolva protestar, pedir alimentos, né? Então, o movimento social tem a característica de aglutinação, de muitas pessoas no local só reivindicando algo, tá? O que são movimentos sociais? Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam ou lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar e expressar seus desejos e exigir os seus direitos. São fenômenos históricos que resultam de lutas sociais que vão transformando-se e introduzindo mudanças estruturais das sociedades. Então eu já expliquei ali para vocês, o movimento social tem a característica de reivindicar algo, tá? A favor, contra, pré, assim vai. Toda vez que um grupo de pessoas resolve se concentrar, se reunir e protestar, eles estão querendo algo, tá? Traduzido por miúdos. Mas como isso é feito? Tá? Ações coletivas, que são usadas como forma de manifestação, passeatas, greves, marchas, entre outros. No Brasil a gente teve o fenômeno do panelaço, que as pessoas iam para frente da janela. Antes era com a Dilma, né? Ele foi feito o panelaço para retirar a Dilma, depois foi do Temer e de agora, há pouco tempo, teve do Bolsonaro. Então é um movimento moderno. O mais comum é passeata em rua, tá? O mais comum é passeata na rua, é as pessoas irem para a rua protestar e pedirem seus direitos. Temos greve, temos marcha, tivemos agora, há tempos atrás, nós tivemos em defesa do Bolsonaro, depois nós tivemos em defesa do Lula. Isso depende muito da situação que tu estás. Então os movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos, tá? Conjuntural, movimento que surge devido a uma demanda específica e tem curto prazo. Por exemplo, as manifestações sobre o preço da passagem. Aqui eu botei o passe livre. Foi um movimento que o Brasil todo, das passagens estavam muito altas e São Paulo ganhou uma redução drástica. Aqui em Criciúma a gente, de certa forma, conseguiu um aumento menor naquela época. Então, e é um movimento que conseguiu o seu objetivo, termina. Tá? Diferente do estrutural, que é um movimento que quer conquistar coisas ao longo prazo. Aqui, por exemplo, ao lado está o movimento para o fim do racismo. Muito em alto agora por causa daqueles eventos que aconteceram nos Estados Unidos e tornou-se novamente visível no âmbito dos telejornais, essas coisas assim. Então, mas nós temos o MST, considerado o movimento mais antigo do Brasil, o movimento dos sem-teto, o movimento do feminismo, que é diferente feminista, do feminismo do GLBTY lá, depois eu tenho a sigla inteira certinho ali, os ecológicos. Então são movimentos que existem, estão aí há mais tempo e são estrutural. Tu tem sede, tu tem normativas, tu tem CNPJ, no caso de alguns grupos, então são mais organizados. Outro fato importante é que os movimentos sociais podem ser favoráveis ao governo. Eu já expliquei isso, né? Ele é favorável ao governo, então eu botei as duas fotos aqui, uma a favor
do partido do Bolsonaro, ali em verde e amarelo, e outro em partido a favor do Lula na época. Então, grupo de pessoas que veio a defender interesses políticos. Então, nem sempre o movimento social é contra o governo, tá? Ou contra alguém que está no poder. Só para vocês entenderem. E atenção, o movimento social é diferente de manifestação espontânea. Manifestação espontânea acontece, por exemplo, em estádio de futebol. Uma revolta, uma festa, as pessoas irem para a rua para comemorar o título. Isso é espontâneo, não foi organizado. Começou um cara passando com uma buzina no carro ali e as pessoas foram atrás. O movimento social tem uma característica, ser organizado. Não sei se vocês perceberam uns 2, 3 anos atrás, 2 anos, eu acho, se eu não me engano, que estavam sendo convidados pelo Facebook para irem para a rua. O próprio Bolsonaro convidou pessoas para ir para a rua e defendendo a sua forma de governo. Isso é um tipo de movimento social, quando há uma espécie de organização. Tá? Não defendendo nem criticando, só dando um exemplo moderno. A origem dos movimentos sociais. É uma leiturinha rápida, tá? Na passagem do século XIX para o século XX, os sindicatos institucionalizaram-se como coletivos que visavam defender os trabalhadores da exploração patronal, inspirados principalmente pelos ideais marxistas. Tá? Engana-se quem acha que Marx é baderna. Sem Marx, nossa vida de trabalhador seria muito pior. Tá? Nesse sentido, surgiu em vários cantos do mundo movimentos sociais em defesa dos trabalhadores, das classes sociais mais baixas e movimentos socialistas e anarquistas, que visam uma completa revolução, ou visavam uma completa revolução e dissolução da ordem social capitalista. Tá? Na época, né, naquele momento, na passagem da história, daquele ponto, o trabalhador era extremamente explorado. Naquela situação, naquele ponto estrutural da história, Marx se torna extremamente importante em dizer o que está errado. Tá? Então, os movimentos sociais surgem ali, geralmente na forma de greve. O Dia Internacional da Mulher, por exemplo, a gente lembra de um movimento social das mulheres reivindicando direitos para elas, e um grupo de mulheres, que eu não me lembro mais, foi incendiado dentro da fábrica. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que é o processo. Na década de 60, devido às sequelas deixadas pela Segunda Guerra Mundial e ao clima de polarização era capitalista e socialista, esquerda e direita, tá? Da Guerra Fria, causado pela Guerra Fria, novos coletivos e ações e movimentos surgiram por todos os cantos do mundo. Nos Estados Unidos e na África do Sul, a população negra revoltou-se contra o injusto sistema de segregação social. Eu não consigo me livrar dessas bandeirinhas, vocês me desculpem. Tá? Da população negra pela população branca. Em outros lugares do mundo surgiu outros movimentos. Na década de 70, que é mais ou menos esse ano aqui, surge no Brasil o movimento dos trabalhadores, ali o MST, o Movimento Sem Terra, tá? Os trabalhadores sem terra. Então, começa a se ter um grupo de pessoas organizadas. Um dos famosos que a gente tem foi o antirracismo nos Estados Unidos, que levou à morte do Martin Luther King, só para a gente ter uma ideia. Então esses movimentos são antigos, se a gente for considerar da década de 70, já tem 50 anos, 60 anos, então são históricos do mundo. Muda a telinha. Por que que não muda? Não, para trás não. Isso. Então, como surgiram no Brasil? No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 70 por serem fortes opositores do regime militar. O movimento estudantil pode ser destacado, pois nesta época grandes manifestações foram organizadas pelos estudantes, como a passeata dos 100 mil, tá? Assim como no período das diretas já e no impeachment de Fernando Collor na década de 90, na década de 80 e 90. Essa do Fernando Collor eu participei. Eu era aluno do ensino médio na época e eu fui com a cara pintada de verde e amarelo, fui para a rua para tirar o Collor. Massa de manobra, mas de certa forma a gente fez um movimento social de retirada do Fernando Collor. E a maioria dos movimentos está atrelada a reclamações nesse sentido, porque o regime militar, apesar de terem sempre os 3, 4 tentando defender que era boa coisa, o regime militar, onde que você não encontra seu parente, que ele desapareceu de uma hora para outra, numa vala coletiva, não pode ser bom. Então, se reivindicava várias coisas. Não podemos dizer que o regime militar foi totalmente ruim. Não, ele teve
lances positivos da questão da educação e outras questões de infraestrutura para o Brasil. Mas, como toda forma de governo, tem sempre uma forma errada. Há algo errado e deve ser denunciado. A diferença para hoje e para aquela época é que naquela época tu não podia denunciar o regime militar, tu era morto, ou tu era preso, ou tu era torturado. Hoje é mais livre. Tá? Então os movimentos sociais no Brasil surgem na década de 70. Troca a telinha. Movimentos sociais como o MST, que está aqui na foto aqui, né? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que tivemos até um destaque um tempo atrás, com a queda daquele prédio no Rio de Janeiro, e que morreram várias pessoas, 23, se não me engano, que estavam dentro de um prédio ocupado, que lutam pelo direito à terra e à moradia. Também surgiram na década de 70 um e na década de 90 outro. Ambos são considerados grandes movimentos sociais brasileiros. Essa, no momento, é a tela que nós vamos parar. Tá? Essa tela do MST, porque depois, se vocês acompanharam a leitura da outra postagem que eu coloquei na semana passada, e eu sei que vocês acompanharam porque vocês são empenhados no estudo, há mais telas, mas daí é uma conjuntura mais histórica, algo mais moderno. Então, o movimento social, só para resumir, ele surge de uma necessidade de organização da sociedade para reivindicar algo. Ele pode ser contra ou a favor do governo, contra ou a favor de uma situação, mas um movimento social ele é sempre uma reivindicação de algo. Tá bom, gurizada? Por hoje é só. Abraço para todo mundo.